Boa tarde. Hoje é dia 19 de outubro de 2019 e começa aqui mais uma edição do programa Mundo Afora, os acontecimentos que nós vamos pontuando aqui e você vai acompanhando com certeza muitas informações. E eu abro o programa falando das novas medidas adotadas pelos Estados Unidos. Você que vai viajar, você que está se preparando, atenção. A partir do dia 3 de novembro, segundo o decreto assinado pelo presidente Donald Trump, que já vai entra em vigor, qualquer cidadão do mundo que solicitar um visto para os Estados Unidos precisa ter um seguro-saúde. Então, você não sai mais do seu país se você não tiver esse seguro. Então, se você está planejando a sua viagem com a sua família, com os seus filhos de final do ano, verifica isso porque, senão, você pode ter problemas na chegada no aeroporto nos Estados Unidos. Seja qual aeroporto você vai desembarcar, então se informe sobre isso, porque a medida entra a partir do dia 3 de novembro e é uma medida austera do presidente e ele está irredutível em questão disso. Daqui a pouco a gente vai explanar melhor sobre isso e também a confusão que está no mundo, o desequilíbrio. Aqui no Chile, próximo, nosso vizinho, toda a confusão, você está vendo aí, porque eles aumentaram as tarifas do metrô em Santiago. Ontem eles destruíram 19 estações de metrô no Chile. Muita confusão, muito, sabe, aquela... E o presidente do Chile, ele decretou assim, realmente, calamidade total em Santiago. Então os turistas voos estão sendo cancelados, as pessoas estão cautelosas, porque está tendo muita manifestação. Em contrapartida, lá na Espanha, em Barcelona, outra confusão, você está vendo essa passeata, por quê? Esses são os ativistas, eles apoiam a saída da Catalunha da Espanha, ou seja, que seja um país independente. E não tem como, porque a Constituição do país não permite, começa essa confusão, um quebra-quebra. Mais de 500 mil pessoas hoje estão nessa passeata, quer dizer, muita confusão. Saindo da Espanha, a gente foi Chile, Espanha, vamos lá para Londres, no Reino Unido também está acontecendo, nesse momento, uma passeata. O parlamento está reunido. O que acontece? É o Brexit, que se tornou uma novela mexicana. Esse é o parlamento britânico. O que eles estão decidindo aí? Eles querem decidir novas medidas. Tudo bem, a população aceita, mas desde que essas novas medidas tenham um referendo, ou seja, ouvir a opinião pública. Sem isso, a população não concorda. Então, o país está num impasse tremendo, a União Europeia pressionando. Então, o mundo, muita coisa acontecendo. E a gente vai falar sobre isso. Mas vamos cumprimentar os nossos convidados que estão nos nossos estúdios. Ladies first, claro. Ela é uma musicista, toca acordeão como ninguém. O filho dela eu entrevistei nos Estados Unidos. É um dos melhores tatuadores ali da região de Westchester. Né? Eu mandar um abraço para o Raul. E a mãe está aqui. É a Cibele, que é da cidade de Caldas. Cibele, dá uma palhinha aí, porque também... Quem está lá nos Estados Unidos e em outros países sente a saudade da nossa música raiz. Tudo bem, Cibele? Tudo, e você? É uma satisfação tê-la aqui. E o Raul, tem falado muito com seu filho, o Raul, lá nos Estados Unidos? Direto. Não está presente, mas assim, hoje tem facilidade, né, para a gente falar de dia, de tarde e à noite. Agora, estou sabendo que a Cibele, olha, a gente está preparando, ela vai, eu estou falando de primeira mão, ela no próximo Orlando, Brazilian Day em Orlando, que acontece em maio, ela vai estar participando, porque tem lá todo um histórico que eles mostram sobre a música brasileira e a Cibele é uma forte concorrente aí para estar em 2020 em Orlando mostrando a música. Cibele, mostra para quem está lá fora, para quem está assistindo um programa, uma palhinha dessa coisa da música raiz, da acordeon, que tanto mexe com a emoção com a gente. Pode ser? Pode, claro. Essa eles me pedem muito. Então, para quem está lá... Qual que é essa? Asa Branca, né? Asa Branca. Então, vamos ver.
Pois é, esse é um palinho da Cibele, a Cibele que é de Caldas, caldense, da cidade de Caldas. E o nosso segundo convidado, ele é cientista político, a gente vai falar muito sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Gente, a situação lá está complicada politicamente falando. É o Evandro Migotti, cientista político. Evandro, boa tarde, tudo bem? Obrigado por estar aqui no programa, viu? Boa tarde, Walter. Boa tarde, pessoal de casa. É um prazer estar aqui novamente. E quem está aniversariando hoje, que está lá em Orlando acompanhando a gente, é o professor Luciano Nasso, que é o da Universidade lá de Orlando, muito querido pela comunidade. Para quem vai estudar, fazer o curso superior lá, ele é um dos professores. Parabéns, professor Luciano Nasso, parabéns aí por mais esse ano de vida e por esse exemplo que tem dado aos brasileiros nas suas palestras, com seu livro, nas suas aulas, né, na Universidade de Orlando, na Christian University, que eu tive lá, uma universidade muito conceituada. Parabéns, seu professor Luciano Nasso. Muito obrigado, Walter. É sempre um prazer estar participando com vocês aí em seu programa. Para mim é uma honra. Ok, Mundo Afora está no ar. Você é o meu convidado. Vamos nessa? Vamos aí, então. Assunto muito delicado, sério, que está acontecendo. Essa semana eu tive em contato com alguns brasileiros. O que está acontecendo é o seguinte: as pessoas que trabalham na construção civil, elas ficam muito expostas. É o sol, as altas temperaturas, as baixas temperaturas. E o que está acontecendo muito é o seguinte, que o pessoal a equipe vai chamar o brasileiro para trabalhar, chega lá, o brasileiro não responde, vai ver, ele é encontrado morto. Gente, é uma situação muito complicada. A comunidade já começa a discutir sobre isso, o que está acontecendo, né? Porque essa semana, mais um brasileiro, ele tinha apenas 37 anos. É o Wanderson da Silva, ele é de Ipaba, Minas Gerais. Ele deixa 2 filhas. E a pergunta que se faz, o que aconteceu? Ele estava bem no dia anterior, trabalhou, foi para casa, e quando a equipe foi buscá-lo no dia seguinte, ele não respondeu mais. Então, a comunidade está se unindo para saber o que está acontecendo. Evandro Migotti, você que está aqui, é preocupante, porque o brasileiro se expõe a altas temperaturas. Quando é no frio, gente, a temperatura vai até 7, 8 graus abaixo de zero, e mesmo que o cara não esteja trabalhando fora, ele está se locomovendo, ele vai de uma cidade para outra, e no verão as temperaturas, a sensação é de 50 graus, quer dizer, o metabolismo do corpo, ele começa a sofrer com isso. Então, o que está acontecendo? Só esse ano, essas sequências de morte súbita, esse é o 8º brasileiro que morre subitamente. Então, já começa a preocupar a comunidade, o que estaria acontecendo. Evandro, é uma coisa assim, quer dizer, teu assunto é política, mas você morou nos Estados Unidos. É uma coisa complicada isso, não é verdade? Primeiramente, meus sentimentos para a família, muita força para eles nessa hora de uma perca muito grande. A construção civil é difícil lá nos Estados Unidos, exatamente o que você relatou. Inclusive, você trabalha em condições de temperatura abaixo de zero, quando tem serviço na área externa no inverno, e pelo contrário, você trabalha com 40 graus durante o verão, onde a construção aproveita para realizar o serviço externo. As pessoas têm que se manter bem hidratadas, têm que comer bem, realmente não é fácil. Meus pêsames para a família. Agora, outro assunto também envolvendo... Você que vai viajar para os Estados Unidos, o professor Luciano Nasso está lá para falar para a gente. Então, mudaram as regras. Atenção, você que está indo para os Estados Unidos agora, você vai ter que ter um seguro saúde. Se informa com a sua agência, você que tem já viagem marcada, sabe aquela coisa, já está tudo organizado, mas se não tiver isso, você vai ter problema. Quando você desembarcar nos Estados Unidos, essa é a cobrança. Então, a gente fala sobre isso
alerta, porque é uma situação que vem acontecendo e você precisa estar informado. Professor Luciano Nasso, essa é uma situação preocupante, porque entra agora, a partir de 3 de novembro, já é regra, não é verdade? Exatamente. É uma regra que o governo não abre mão a partir de agora, porque tem se notado que muitas pessoas que vêm de fora sempre acabam utilizando a parte de saúde aqui nos Estados Unidos. E isso também é mais uma barreira, é mais um tijolinho que o Trump coloca no muro interno da imigração, porque nós temos o muro externo do México e o muro interno da imigração que o próprio Trump vem construindo dia a dia com as suas normas, as suas regras, e aos poucos ele vai montando esse muro, vamos dizer assim, invisível, mas que vai cada vez mais impedindo as pessoas de virem para os Estados Unidos e ficarem morando aqui ilegalmente. Outro decreto do Trump que foi derrubado essa semana, na quinta-feira, foi uma medida que ele assinou, mas o juiz federal interviu de Nova York, é o seguinte, que aí a gente está vendo o Donald Trump, que imigrantes, olha só, gente, com baixa renda, mesmo morando nos Estados Unidos, se não comprovar que ele pode se manter no país e a família pode se manter, a ordem não dá documento. Agora, professor Luciano Nasso, como é que faz? O cara está 10 anos no país, então, quer dizer, no momento dele conseguir o documento, então eles vão perguntar qual é o seu status no país, qual é a sua renda. Pô, você não tem condições de se manter e manter a sua família, então você não vai receber o green card, quer dizer, a pessoa não vai ter mais os benefícios. Quer dizer, o que está acontecendo com esse país? Então ele não quer mais, ele quer eliminar, ele quer eximar todas essas pessoas, quer dizer, é uma situação complexa para o professor. Bom, todo mundo já conhece o famoso tio Sam. E o famoso tio Sam trabalha em função dos impostos que ele recebe. Então, se as pessoas não têm a mínima condição de manter os impostos em dia e se manter aqui nos Estados Unidos, para ele não é interessante, porque é um custo para a máquina administrativa, e que isso é uma forma dele colocar mais um tijolinho nesse muro invisível que ele está formando, né, Walter? Agora, vamos consultar aqui o Evandro Migotti, que é um cientista político. Quer dizer, Evandro, a pessoa está dentro dos Estados Unidos, está prestes a pegar o documento, aí chega na imigração. Qual é a pergunta do oficial de imigração? Quanto tempo você está no país? X tempo. Quantas pessoas? Você tem condições de se manter? Se a pessoa não provar renda, ela não vai pegar esse documento. Quer dizer, a coisa está afilando, está complicando cada vez mais para o imigrante. Com certeza. O professor Nasso falou exatamente o correto. São tijolinhos e tijolinhos para dificultar cada vez mais a questão da legalização, a questão da entrada do imigrante. Nos Estados Unidos, que é onde uma economia, um país que se desenvolveu com a força do imigrante. Então, eles estão remando contra a corrente, uma contrapartida. Do meu ponto de vista, errado, lógico, porque a força do trabalho imigrante, o que ele agrega, não só o imigrante de hoje em dia, mas todas as gerações que migraram para lá, sempre ajudaram os Estados Unidos a desenvolver e, por exemplo, a ter tecnologia de ponta em várias indústrias. Então, o Donald Trump faz mais uma medida para ele conseguir jogar fazer um agrado para a sua base eleitoral, já se preparando para tentar a reeleição ano que vem. Pois é, nós estamos aqui ao vivo. Agora, professor Luciano Nasso. O professor está aniversariando, sei que muitas congratulações, nós vamos homenageá-lo. Está aqui a Sibeli. Sibeli, o professor Luciano Nasso é uma pessoa muito querida pela comunidade. Você tem um filho que mora nos Estados Unidos, você sabe o quanto que os pais torcem, né? Ou que meu filho seja bem tratado, que meu filho... Então, quer dizer, quando um brasileiro ele tem esse carinho, e ele recebe o carinho da comunidade porque é a pessoa que realmente está fazendo um bom trabalho, como é o caso do professor Luciano Nasso, e que merece uma música. O professor Luciano Nasso adora a música raiz, ele me confessou. E, Sibeli, faz uma homenagem para ele, uma música aí, faz uma estrofe aí para homenagear o professor Luciano Nasso, que está aniversariando hoje, professor. Parabéns, professor.
Obrigado. Pois é, o Mundo Afora trazendo a música raiz com o talento da Cibele Zétula, que é uma acordeonista muito respeitada aqui no sul de Minas, participa de vários eventos aqui, e nós vamos levar a Cibele para os Estados Unidos, viu, professor Luciano Nasso? Vamos levá-la para esse evento que tem aí, que é o Brazilian Day Orlando, agora em maio. Vamos levar a Cibele para ser uma das atrações, para mostrar para o americano. O brasileiro vai adorar, mas para o americano ver também um pouco mais da nossa música, não é isso, professor? Com certeza, com certeza. O que depender de mim aqui, eu vou lá falar com o Paulo, do Brazilian Day, que é o jornalista aqui, para a gente já começar a fazer esse lobby aí para trazê-la para cá. Levar a Cibele para apresentar Exatamente. lá no Brazilian Day Orlando 2020, que acontece em maio, né, professor? Com certeza. Hoje mesmo eu vou estar falando com o Paulo aí. Paulo Correia, grande Paulo amigo. Correia. Dá um abraço para o Paulo, amigão da gente, e já incluía a Cibele no próximo Brazilian Day Orlando, que acontece em 2020. Gente, nessa última edição do Brazilian Day Orlando, teve quase 30 mil pessoas lá no Parque Osceola, né? Osceola Park, que é na área central de Orlando. Foi muito bonita. É uma festa que tem... A gente mostrando Orlando, olha, essa é Orlando. É uma cidade belíssima, é uma cidade que recebe turistas do mundo inteiro, desembarcam aí, e Orlando oferece aí. E aí, viu, Cibele, que acontece o Brazilian Day Orlando, e é muitos brasileiros, americanos, hispânicos, é uma concentração muito importante, e esse ano, 2019, o Brazilian Day foi um sucesso lá. Eu até liguei para o Paulo para cumprimentar o Paulo Correia, que o Paulo é um batalhador, né, professor Luciano? Correndo, difundindo a música brasileira, e com certeza a Cibele 2020 vai estar lá e nós vamos empenhar isso para isso, né, professor? E exatamente isso, Paulo. Exatamente isso, Walter. E tem uma curiosidade. Você mostrou aí Orlando e você mostrou a roda gigante. E você sabe quanto tempo leva para dar uma volta nessa roda gigante aí? Quanto que é? A gente olhando parece uma roda gigante comum de parque que a gente vê no Brasil, né? Mas para você dar uma volta nessa roda gigante, leva 1 hora, Walter. 1 hora. Olha aí. 1 hora. Serve até lanche dentro da roda gigante para as pessoas. E você vai observando Orlando e você fica 1 hora dentro dessa roda gigante para te dar uma volta. É fantástico. Vocês estão vendo Orlando, a terra do Mickey Mouse. Orlando que abriga muitos brasileiros, é uma comunidade brasileira muito forte aí em Orlando. Um abraço ao meu amigo, o Paulo Correia, do jornal Nossa Gente, a qual eu faço parte desse time de jornalistas, do Nossa Gente, é um dos jornais mais importantes da comunidade na Flórida. O Paulo Correia, que é outro jornalista brilhante também. Agora, o professor Luciano Nasso, a preocupação, a gente vendo um lado mais sério da informação, é que conversando com eu até convidei, ela vai estar no nosso programa, ela é uma advogada, e a doutora Ana Alves Lázaro, ela é uma ativista dos direitos humanos, o professor Luciano a conhece,
E ela fez uma denúncia, ela está fazendo um livro, um documento sobre o índice de tráficos de crianças e mulheres nos Estados Unidos. Gente, é assustador os dados que ela me passou, que eu a entrevistei para o jornal, minha reportagem está saindo, já saiu essa semana, está lá nos Estados Unidos, com a entrevista com a doutora Ana, e ela faz relatos, viu, professor, relatos sombrios de que, por exemplo, mães vão com crianças em supermercados nos Estados Unidos, a mãe está comprando, fazendo a compra, o pai, ela descuida 1 segundo, a criança desaparece, ela é sequestrada. E o índice de sequestro é muito grande, não é isso, professor? É exatamente isso que acontece. Hoje existem quadrilhas especializadas observando os pais que entram nos supermercados, que entram nas lojas como Ross, como Walmart, com filhos. Porque o que acontece? A criança, quando ela entra na loja, a loja basicamente é uma proteção. Você está protegido. Então, o que a mãe deixa? A mãe deixa a criança à vontade para correr. Enquanto ela está numa prateleira, a criança dá a volta numa prateleira. E nessa da criança dá essa volta na prateleira, já tem o sequestrador do lado de lá que já passa a mão nessa criança e já sai do mall e da loja sem que os pais percebam. É uma questão de segundos, eles já estão sequestrando essas crianças. E segundo a doutora Ana, um casal de argentinos, imigrantes, estava fazendo compra num outlet aí em Orlando, e o menino tem 14 anos, veja que não é tão criança assim, já entende, né? E a mãe, de repente, e ela estava presente no local, a mãe entrou em pânico e o menino foi sequestrado. E a polícia alertou ela dizendo o seguinte, olha, nós vamos fazer a nossa parte, mas dificilmente o seu filho pode ser encontrado. Porque, gente, o índice de desaparecimento de criança em Orlando, até para você que vai viajar em Orlando, você está indo com a sua família, cuidado. Olhe as crianças, porque o desaparecimento de crianças em Orlando é muito grande. É um índice que eu desconhecia, fiquei sabendo, é um dado. Eu vou convidar a doutora Ana, ela vai estar aqui no programa, ela vai pontuar melhor essa situação. Então, pessoal, estou seguro nos Estados Unidos. Não está seguro, não. Pode esquecer que aí você não está seguro em hipótese alguma, porque as crianças estão desaparecendo. Doutor Luciano Nasso, eu vou pedir para o doutor Luciano ficar aí, vou pedir para a Cibele dar uma introdução numa música, nós vamos chamar o nosso intervalo. Eu quero fazer uma pergunta para o professor Luciano, e é um doutor na matéria que ele faz, porque tem um conhecimento assim fora de série, ele dá palestras para professores nos Estados Unidos. Então, eu estou terminando o doutorado agora, né? Exatamente. E é um doutor, ele concluiu o doutorado agora, exatamente. Cibele, dá uma palhinha para nós aí, uma música, mexendo com o brasileiro que está lá fora, você que está nos assistindo, a nossa música raiz, tem gente lá fora que precisa disso, vocês nem imaginam, e nós também. A gente volta daqui a pouco. Esse é o programa Mundo Afora. Bom, a gente volta aqui, o programa Mundo Afora, e eu até segurei o professor Luciano Nasso, o Evandro Migotti está aqui, cientista político. A pergunta que se faz é o seguinte, o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, que é um presidente que cada vez mais dificulta, no fundo ele tem razão, também você não pode crucificar uma pessoa, porque logicamente o inchaço de imigrante nos Estados Unidos, as pessoas querendo entrar no país, nas fronteiras, não é fácil. Então, o país ele tem também que se segurar e a gente tem que entender esse lado. Ele é um presidente que, logicamente, ele vai defender
a soberania americana. Mas, em contrapartida, o americano é uma mão de obra imprescindível nos Estados Unidos. Principalmente é uma comunidade que faz a diferença, a brasileira, hispânica, não importa. São comunidades que contribuem com o país. Então, quer dizer, tem que haver um consenso. Não é simplesmente baixar uma medida e tem que ir embora. Não é assim que funciona. Primeiro, antes de conversar, Evandro Migotti, eu queria ouvir a sua opinião sobre essa questão do impeachment. O que você acha que, logicamente, eu acredito que não vai acontecer esse impeachment, mesmo porque a eleição agora, as eleições são de 2020, estão muito próximas. Mas, enfim, como que a sua avaliação? O Trump cai, o Trump fica. Qual a situação do presidente? Olha, se a gente fizer esse exercício de futurologia, porque a gente das humanas, a gente é muito bom para explicar o porquê que aconteceu, mas a gente não é bom em prever o que vai acontecer. Pensando, dando essa liberdade da análise, eu também concordo com você. Eu acho a probabilidade de Trump cair muito pequena. Vai ter que acontecer um reviravolta muito grande. Hoje não, essa semana aconteceu um reviravolta que já começou a tremer um pouco o apoio do que o Donald Trump tem dos republicanos. Lembrando para o pessoal de casa que o equivalente da Câmara dos Deputados abre uma investigação e recomenda que o Senado faça um julgamento. Então, na Câmara dos Deputados, ou o equivalente dela, chama House of Representatives, lá nos Estados Unidos, ela tem a maioria democrática, a oposição ao Trump. Então, é quase que certo que eles vão recomendar esse julgamento, e aí quem faz esse julgamento é o Senado, presidido pelo chefe da Suprema Corte americana, mas no Senado os republicanos têm uma ampla maioria para barrar, e o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, essa semana já falou que se a Câmara recomendar, eles vão fazer esse julgamento, e já detalhou o que vai acontecer. O que aconteceu essa semana, que agora começou, teve uma senadora americana que publicamente falou que o que Donald Trump fez é errado, o chefe de gabinete do Trump, essa semana, numa coletiva, com todo o corpo jornalístico que cobre a Casa Branca, admitiu que o Donald Trump segurou apoio econômico para a Ucrânia em troca da Ucrânia investigar um dos democratas que está concorrendo à nomeação do partido. Esse toma lá da cá, para se dizer na linguagem popular brasileira, foi feito, mas a defesa de Donald Trump até então é que ele não tinha feito nada de errado e que ele não tinha feito isso. O chefe de gabinete interino atual, na frente dos repórteres, essa semana admitiu que isso aconteceu. Então isso é grave. Pode ocorrer outras coisas no percorrer dessa investigação que vai tornar o cenário político mais difícil para Donald Trump. Mas ainda acredito que Donald Trump sobrevive a esse impeachment. Pois é, e fala-se inclusive nos Estados Unidos, caso os republicanos não apoiem o Trump concorra a uma segunda mandato, ele pode concorrer pelo partido independente. Está ventilando essa possibilidade. O que seria isso? Nos Estados Unidos existem apenas dois partidos, o Partido dos Democratas e o Republicano. Quando o candidato não se encaixa em nenhum partido, nem nos democratas, nem nos republicanos, ele pode sair como independente, só que aí ele vai bancar a campanha dele. Mas no caso do Donald Trump, isso não é problema, porque dinheiro ele tem, condições ele tem, e ele pode sim bancar a campanha, mas ele perde assim um pouco do brilho político. Fica uma coisa meio como se diz, fica ofuscada, né? A campanha, não é uma campanha tão vigorosa, porque ele está, ou seja, ele está indo no caminho do meio. Vamos lá, o que vai acontecer? Os extremos já estão ocupados, vamos colocar assim. Mas o professor Luciano Nasso, professor que está aí nos Estados Unidos, é um professor de universidade, que agora é doutor, ele, pelo doutorado. Como que o senhor vê essa questão do Trump? Ele cai, continua, ele emplaca um segundo mandato. Qual a real situação do presidente americano? Olha, Walter, na minha opinião, o Trump é um homem que sabe jogar muito bem o jogo político. É um executivo que vem jogando isso há muitos anos. Está acostumado
a trabalhar nas televisões com os reality shows. E a vida para ele é uma realidade. Então ele está jogando. Para mim é um jogo onde ele está fazendo esse jogo muito bem jogado, para que ele entenda quem é que está do lado dele ou não. E como diz o próprio nosso cientista político diz, nós estamos no final de um ano, começando um ano seguinte para a próxima eleição. Então o tempo é muito curto para o impeachment, qualquer coisa. Vão querer fazer uma série de coisas sim. Vão estar trabalhando nesse sentido sim. Mas isso só vai, na minha opinião, aumentar a popularidade do Trump, porque hoje os índices de empregos estão aumentando, a comunidade está feliz com o processo financeiro, com os juros baixos. Então isso está colocando em ordem a política americana e o americano está muito feliz com esse resultado. Então, é uma coisa que... a eleição é garantida. Exatamente. Nós estamos conversando com o professor Luciano Nasso. Professor, mais uma vez, parabéns. O professor está aniversariando. Com certeza ele recebeu os abraços dos alunos, dos familiares, né? E parabéns aí, viu, professor? Obrigado aí pela participação aqui no programa. E é muito importante a gente falar sobre isso, sobre todos esses temas, mas o professor vai voltar para a gente falar de mais outros assuntos. São tantos temas, né, professor? Então, nós vamos poder falar sobre isso nos próximos programas. Inclusive, nós estamos próximo a um evento aqui agora em novembro, que também depois eu quero sugerir para você a pauta de trazer a pessoa responsável, porque é o empoderamento das mulheres de Orlando, aonde é um movimento muito grande, aonde estão querendo trazer para a mulher conhecimento, informação e um maior entendimento da mulher com a família. Então, é um movimento muito grande. Quem está fazendo isso é a Verusca, que ela tem um grupo de WhatsApp aqui em Orlando, com 3 mil mulheres. Um evento muito grande, viu, Walter? Uma coisa muito interessante. A gente vai divulgar sobre isso, com certeza. Professor Luciano Nasso, um abraço. Fica o abraço de toda a equipe aqui do Mundo Afora e parabéns aí. Sucesso, mais ainda, que o professor já tem. Um abraço, professor. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela homenagem. Agradeço a todos com um coração muito feliz aqui. Muito obrigado. Obrigado. Pois é, nós estamos aqui. Agora, eu queria falar, a Cibele, ela toda desenvolta, né, mas eu queria ouvir porque eu entrevistei, como eu falei na abertura do programa, um filho dela nos Estados Unidos, é o Raul. O Raul é um dos melhores tatuadores. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Lá, a referência dos brasileiros lá na região de Westchester, nos Estados Unidos. E é um rapaz muito simpático e ele, o tempo todo, ele trabalha com a Marisa, lá no salão da Marisa. Até mostrei numa reportagem. E aí, qual não foi a surpresa que, logicamente, encontrar o Raul, que é o filho da Cibele. Agora, Cibele, o seu lado mãe, eu sei que você é uma pessoa muito desprendida, mas quando o Raul disse que foi para os Estados Unidos, falou, estou indo para os Estados Unidos, para você, enquanto mãe, como é que é isso? O filho está indo para outro país, como é que você recebeu essa decisão do seu filho? Bom, é complicado para a mãe, desgarrar de um filho assim, né? De repente. Ele me passa uma mensagem pelo WhatsApp, falou, mãe, precisa de alguma coisa daqui? E eu... Daqui onde? Ele estava onde? Ele morava em Andradas. Ah, ele estava em Andradas. Estava em Andradas, tinha o estúdio dele lá em Andradas. Falei, de Andradas, Raul, o que eu vou precisar daí de Andradas? Aí ele falou, não, mãe, estou aqui em São Paulo. São Paulo, Raul, além da música eu faço artesanato, né? Eu precisava de muita coisa, mas ele já estava lá. Falei, não, deixa que depois eu resolvo isso. No dia seguinte ele chega com visto e passaporte para 10 anos. Eu acho que ele pensou, minha mãe não vai deixar, né? Eu ainda falei, não, Raul, se eu não posso ajudar, estorvar não, né, também. Eu falei para Walter esses dias, eu sou que nem uma águia. Se eu não posso ajudar, põe os filhotinhos na beira do penhasco, começa a voar, eu empurro com o bico. Vai ser feliz. Não é porque, de repente, vai me culpar por eu não ter deixado. Aí, né, mais para frente, poderia falar, você não me deixou, eu tive a oportunidade, você não me deixou. Não é o caso.
Lógico que parte o coração, né? Mas não, vai. E está super bem. Tá bem. E em Caldas também tem a Cibele da cidade de Caldas. Em Caldas, grande parte das famílias tem parentes que moram nos Estados Unidos, né, Cibele? Verdade, tem sim. E lá, eu acho que, tendo oportunidade, vai mesmo, porque, como disse Tom Jobim, por isso que eu estava tentando ir. Saída para o músico brasileiro é o aeroporto. Exatamente. Porque aqui a gente não tem muito valor, não, Walter. Não tem. Infelizmente, né? Mas fazer o quê, né? Eu gosto, não vou abandonar, só vou parar a hora que eu partir para o outro lado e o outro, se tiver jeito de tocar do lado de lá, eu vou continuar. Mas tem muito tempo. Agora o Cibele, a Cibele apresenta nos eventos. Por exemplo, você está sempre nos eventos, por exemplo, nas festas. Como que funciona? As pessoas te ligam? Você também tem um grupo, né? Tem um você grupo, participa, como é que é? Que nós apresentamos aqui, né? Uns 15 dias atrás, no programa da Carol, um grupo de mulheres, forró pé de serra, né? Repertório muito bom, porque eu sou exigente com o lance do repertório, sabe? E a Ivonete, que trabalha aqui, é que toca o triângulo, tem a Michele Costa. Aí estamos mostrando aí ao grupo. Está mostrando o grupo. Ó. Ai. Exatamente. Esse dia nós tocamos no asilo Vinha do Senhor. Dia 1º, que era Dia Internacional do Idoso, né? Ah, interessante. E o grupo tem pouco tempo, de 20 de junho, mas daqui elas querem continuar, quer dizer, nós queremos continuar, e aí nós vamos dar esse prosseguimento aí nessa área nossa aí. Está difícil por causa do lance de todos trabalharem em ramos diferentes, né? Para a gente ensaiar, mas a hora que junta, Walter, não precisa nem ensaio. Um abraço para a Ivonete Dor. Aqui umas revelações aqui. O que está aqui, o Ed, no estúdio, né, grafista, revelou um grande guitarrista, né? E também tem o Fernando que também é outro músico. Gente, é tantos talentos aqui pelos corredores da TV, a Ivonete, enfim. Mas parabéns a todos eles, a música é muito bem-vinda e realmente, com certeza, daqui a pouco a Cibele vai tocar alguma coisa para a gente. Mas deixa eu voltar aqui, porque aqui no Chile, gente, está uma situação bem complicada no Chile. Muito quebra-quebra, destruição das estações de metrô, porque decidiram aumentar, né, a passagem de metrô e o país, assim, em Santiago, virou uma praça de guerra. Eles estão impedindo que as pessoas entrem nos metrôs. O presidente Sebastião Pinera deu uma declaração dizendo que é calamidade em Santiago. Então, por exemplo, as pessoas que tinham viagens marcadas para o turismo já estão preocupadas. Quer dizer, o Chile está uma situação bem complexa. A polícia realmente tem que contornar. Eles estão... É um ato de vandalismo. Você está vendo aí quebrando as estações, colocando fogo. Quer dizer, o país perdeu o controle. Evandro Migotti, olha aí, é uma situação bem crítica por lá, viu? Novamente, a população toma as ruas quando acontece alguma medida que ela está contra. O Equador está passando por um momento crítico, a Catalunha por um momento crítico, agora no Chile um momento crítico, e é preocupante, porque isso tem um impacto na economia, tem impacto no turismo, tem um impacto na sociedade em si. Claro que a gente torce para que todas essas manifestações, que a população tem direito de se manifestar, mas a gente torce para que essa manifestação seja pacífica, que não quebre em nada, que não destrua patrimônio nenhum, porque senão é uma população dando um tiro no próprio pé para destruir o transporte público. Então, você citou lá na Espanha, lá em Barcelona, a gente tem algumas imagens. Barcelona está terrível, fechou tudo, o jogo, parece, do Barcelona foi cancelado. Essa passeata que está acontecendo aí, olha, mais de 500 mil pessoas estão aí, gente. Essa passeata é interminável. O que essa gente quer? São pessoas que não concordam, eles exigem que a Catalunha tenha a sua independência. A Catalunha é um outro segmento na Espanha, onde tem língua própria, cultura própria, mas está dentro da Espanha e tem que obedecer à Constituição da Espanha. Mas eles acham que não, que eles têm que separar. Barcelona faz parte da Catalunha, quer dizer,
está toda essa confusão. Eu estive em Barcelona e eu fiquei surpreso. O Paulo, que mora na cidade que eu fiquei junto com eles, e o que acontece aí? Lá não se fala o espanhol, lá se fala o idioma, né? Catalão. Catalão. A televisão é catalão. Eu falei, mas eu não estou na Espanha? Não, aqui quer dizer, é como se você estivesse em outro país. Então eu falei, mas e a Constituição da Espanha? Pode isso? Mas então ali tudo é como se fosse um outro país. E essa passeata, na verdade, é o descontentamento dessa população, porque essa semana vários líderes foram condenados, vários líderes catalães foram condenados até 13 anos de prisão. Então, por isso que está acontecendo toda essa confusão, quer dizer, o país perdeu o controle e é uma situação bem complicada, politicamente falando. Chile, Espanha, indo lá para o Brexit, lá no Reino Unido, Londres hoje também está em pé de guerra, porque o que acontece? O Boris Johnson, que foi eleito primeiro-ministro, ele não consegue tomar conta da situação, ele não consegue realmente convencer o parlamento de que precisa, ele apresentou um projeto, foi negado, e o que acontece? O parlamento sugere que seja feito um novo referendo, mas a população só concorda que tenha, ou melhor, que seja uma nova estratégia política, mas a população só concorda se houver um novo referendo. Evandro Migotti, aí a gente está vendo o parlamento, é uma situação bem complicada lá no Reino Unido, né? O Brexit é uma situação bem complicada justamente porque na época do referendo para decidir se o Reino Unido sai ou fica na comunidade, na União Europeia, houve uma campanha ampla, muito bem financiada nas redes sociais, inclusive, que enganou a população. Então, os britânicos, em maioria, é claro que tem uma porcentagem ferrenha que ainda apoia essa ideia de desconectar economicamente da União Europeia, mas a população, na maioria, foi enganada. E agora eles perceberam que o que eles votaram, porque o referendo passou, então a população decidiu democraticamente que o Reino Unido iria sair da comunidade europeia. Só que eles perceberam que no dia seguinte que foi gato por lebre a situação. E aí agora eles estão tentando contornar. O Partido Conservador, que é um dos partidos que apoiou o Brexit, trocou de primeiro-ministro, era Theresa May, agora é o Boris Johnson. E Boris Johnson, essa semana, conseguiu um acordo com os líderes da União Europeia e votou com o parlamento. Mas a população não está satisfeita com isso. Um dos pontos mais delicados de toda essa novela é justamente a fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda. Lembrando que a Irlanda do Norte é um pedaço da ilha da Irlanda que pertence ainda ao Reino Unido. Antes da União Europeia, essa fronteira era uma fronteira muito politizada, muito perigosa e vários conflitos se deflagraram ali. Hoje em dia, para o Reino Unido sair da comunidade europeia, precisa se entender como que vai ser a relação comercial entre a Irlanda, que faz parte da União Europeia, e a Irlanda do Norte, que não fará parte da comunidade europeia mais. Então, hoje em dia é uma fronteira invisível. Você é uma rua, não tem nenhum controle de alfândega, não tem nenhum controle de imigração, mas com esse ponto, essa fronteira, que é uma fronteira pequena, mas muito, muito sensível, porque você está lidando com um histórico muito grande e muito violento dessa comunidade, essa fronteira a gente não consegue entender ainda o que vai acontecer. Se eles vão pôr uma guarita, se vai ter controle de imigração, se vai ter controle de alfândega, controle econômico, e Boris Johnson não é o líder político mais diplomático, vamos dizer assim. Então ele está exatamente numa situação perigosa. E só para complementar outro ponto que está acontecendo lá, porque isso foi a 2016, 3 anos se passaram. Então muitos jovens britânicos alegam o seguinte, que na época eles não tinham idade para participar dessa votação, que hoje eles têm idade e eles não concordam. Então é uma grande maioria, então eles acham o seguinte, então tem que ter sim um novo referendo, dando a oportunidade para que eles possam votar, e muitas pessoas que votaram já morreram, que foram muitos conservadores, muitas pessoas da terceira idade que nesses 3 anos já partiram, então eles acham o seguinte, que perdeu o prazo de validade,
perdeu o sentido. Então, eles exigem que tenha um novo referendo. Então, esse impasse entre política, população e o primeiro-ministro. A gente vai fazer um intervalo e a Cibele vai tocar, vai fazer uma palhinha para ir para o intervalo e daqui a pouco a gente vai resgatar essa nossa brasilidade. Ok, Cibele? Vai então, a gente vai chamar o intervalo e a Cibele vai tocando para a gente. Vamos lá? Pois é, nós estamos chegando na reta final do programa Mundo Afora. Eu queria agradecer ao pessoal do Toque de Classes, que é um time de mulheres muito especial, a Neuza, a Renata, a Irene, que veste Poços de Caldas e região há mais de 40 anos nos eventos corporativos, casamentos, festas, prêmios, enfim, sempre as pessoas ficam elegantes. E lembrando que o Toque de Classe fica aqui na área central de Poços de Caldas, na rua Capivari, número 87. E o telefone de lá está aí, ó, 3721-1027. Agora você já sabe, o Toque de Classe que veste o apresentador aqui. E também eu queria falar sobre o meu blog, walteralvarenga.com, e a gente traz aí uma matéria sobre o príncipe William e a Kate, que eles quase morreram num voo, que eles estavam indo realmente lá no Paquistão, a aeronave real não conseguia pousar, eles passaram momentos de 2 horas de terror no ar. Tá? A matéria completa você vai assistir e também falando sobre essa questão dos brasileiros. O que está acontecendo? Essa morte súbita, essas mortes sucessivas de ataque cardíaco fulminante de pessoas que trabalham na construção civil e muitos jovens, 35 anos, 40 anos. Quer dizer, é um alarde para a população brasileira. Então você acessa walteralvarenga.com, você tem todas as informações aí sobre a questão dos imigrantes. E voltando aqui para o estúdio, a gente já está na reta final do nosso programa. Evandro Migotti, eu queria te agradecer muito. Você está aqui no nosso programa, o Evandro sempre solícito, sempre está aqui com a gente, passando as informações. Eu agradeço muito, viu, Evandro? Eu que agradeço o convite novamente. Um grande abraço ao pessoal de casa, um grande abraço ao pessoal da TV Poços. E um abraço à sua filha. Muito obrigado. A sua filha, sua esposa, os nomes? A Cláudia e a Emília. Cláudia e Emília, um abraço para vocês. Viu? Bom, vamos voltar com a Cibele. E a Cibele, quem está aí do seu lado é um senhor que parece que ele é um poeta de Caldas. Ele vai fazer um abraço ao Luiz Couto, a Sueli. Luiz, melhoras para você, viu? Eu sei que você está assistindo o programa. E Caldas está nos assistindo. E ele é um trovador, ele cria poemas. E ele veio junto com a Cibele, né? E quem que é ele, Cibele? Apresenta para a gente. Nelsinho, ele é um dos pioneiros lá com Folia de Reis, lá em Caldas. E as composições, a maioria das letras são dele, né, Nelsinho? Tem CD, Justamente. tem tudo, né? E ele vai declamar uma pequena amostra do que ele fez por último lá em Caldas. Mostra para a gente aí, rapidinho. Vamos lá. Para falar da natureza, quero dizer para vocês que até parece um santuário as maravilhas que Deus fez. Preservar nossas florestas é um gesto de carinho, pois os galhos de suas árvores são palcos dos passarinhos. De cuidar da fauna e a flora nunca podemos parar, pois é de lá que vem o ar puro para o ser humano respirar. Ao ver as águas serenas correndo ao lado do poente, sentimos o quanto é importante em preservar suas nascentes. Com água mato a minha sede, com água brota a plantação,
Com água batizou Jesus lá no Rio de Jordão. Com esse bem tão precioso faz limpeza e alimentação. Também formam lindas barragens para nossa iluminação. Em nome desse tesouro, quero pedir para você, faça uma sombra para ela que ela não para de correr. Quando chego lá na roça, olhando a plantação, eu agradeço a Deus do céu pelo milagre do pão. Os mistérios do nosso Pai é uma graça tão bonita, pois a semente que Ele deixou germina e multiplica. Obrigado aí, viu? Muito bonito a gente mostrando que a gente está na reta final. Agora eu vou pedir para Cibele, as pessoas quiserem contratar show, como que... Fala aí pra gente um contato seu. Meu telefone de contato, ele é telefone e WhatsApp também. Pode ser pelo WhatsApp. É 35, né, para quem está fora daqui. E 999, são 4 número 9. 99994-2711. Cibele. Bom, a Cibele daqui a pouquinho vai dar uma palhinha do New York para a gente encerrar. E, gente, a gente vai levar a Cibele para o Orlando. Nós vamos empenhar eu, o professor Luciano Nasso. Com certeza vai estar tocando lá no Orlando Day em 2020, mostrando esse talento brasileiro nosso para os americanos. Obrigado, viu, pelo poema. A gente está na reta final. E eu gostaria de... Essa palhinha do New York que ela deu, me lembrou muitos brasileiros. Muitos cidadãos de Poços de Caldas e toda a região, que eles trabalhando... Então, eu consegui visualizar, porque é a primeira vez que eu cheguei em Nova York, que eu não entendia esse mundo dos imigrantes. Eu falei, gente, como esse pessoal sai de tão longe para vir para os Estados Unidos em busca de um sonho. Então, a gente batizou Sonho Brasileiro, o programa que eu faço, também aqui na TV. Então, quer dizer, a gente resgata essa coisa do brasileiro, porque o brasileiro é um cidadão forte, destemido. O Evandro morou fora do país e sabe quantos desafios essas pessoas enfrentam. São pessoas assim que são muito fortes, porque você está num país dos outros, falar um outro idioma, uma outra cultura, não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas ao som de New York, pode tocar New York. Eu vou despedindo, agradecendo a nossa equipe, o Ed, que está aqui, que é músico também, descobri hoje que ele é um guitarrista, agradecendo o Evandro Migotti, agradecendo o Adriano Aranda, que está ali monitorando, ao Vitor Imés, a supervisão do nosso diretor Marco Guedes. É isso aí. Mundo Afora fica por aqui, amanhã tem reprise, eu deixo vocês aí com a Cibele e o New York. New York a gente volta. É isso aí, Brasil, um abraço e a gente volta com muita emoção. Até lá, tchau.